Tem história que o sertão guarda no peito como se fosse um segredo pesado demais para soltar. Tem causo que, quando contado, faz o silêncio cair sobre a roda como um manto de respeito. E tem lenda que, mesmo depois de tanto tempo, ainda faz o cabra mais corajoso engolir seco e olhar para o chão. O causo de hoje é desses que arranca o fôlego. É desses que faz a gente questionar até onde a injustiça pode empurrar um ser humano. Até onde a dor pode transformar uma criança em algo que nem ela mesma reconhece mais. Você já parou para pensar no que é capaz de fazer um menino de uns 10, 12 anos pegar uma arma e decidir o destino de um homem adulto? Não estamos falando de brincadeira de criança. Estamos falando de sangue derramado, de uma vingança que teve o cheiro de pólvora misturado com o suor frio do medo. No sertão do começo do século passado, a justiça não chegava de carruagem. Não vinha com papel assinado, nem com homem de terno. A justiça, quando vinha, cavalgava na poeira da estrada, trazia o rifle na mão e o olhar que não piscava. E, às vezes, essa justiça tinha o rosto de um menino, que já não tinha mais nada a perder. A história que vou contar hoje não está nos livros de escola. Não foi escrita por doutor de universidade. Essa história foi passada de boca em boca, de fogueira em fogueira, de avô para neto. E cada vez que era contada, o povo baixava a voz como se estivesse falando de algo sagrado e terrível ao mesmo tempo. É a história de um menino sem nome. Um garoto que nasceu escravo numa terra onde a escravidão já tinha acabado no papel, mas continuava viva na prática. Um menino que conheceu a fome, o chicote e a humilhação desde que se entende por gente, e que um dia decidiu que preferia morrer de pé do que viver de joelhos. Esse menino cruzou o caminho de Lampião. E quando esses dois se encontraram, o sertão inteiro tremeu. Hoje você vai saber como uma criança provou sua lealdade da forma mais brutal possível, como ela ganhou o respeito do rei do cangaço, e como essa história virou lenda, passada de geração em geração, como um aviso de que a injustiça sempre cobra seu preço. Mas antes de mergulharmos nesse caos, eu preciso te pedir uma coisa. Se essa história mexer com você, se ela fizer seu sangue ferver ou seu coração apertar, deixa aquele like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer a verdadeira história do sertão. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não conta historinha para adormecer. Aqui a gente conta os causos que o Brasil esqueceu, mas que ainda precisam ser lembrados. Então se acomoda aí, porque a história vai começar. E te garanto, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. O sol nascia cedo demais na fazenda São Sebastião. Não aquele sol preguiçoso que vai clareando o dia aos poucos. Era um sol que já vinha queimando desde a primeira fresta de luz, como se tivesse raiva do mundo. E o menino acordava antes mesmo do sol, porque se o coronel Inácio Ferreira Basto chegasse na Tulha e encontrasse o trabalho parado, o chicote cantava antes do galo. E quando o chicote do coronel cantava, o sangue jorrava. O menino não tinha nome. Quer dizer, devia ter tido um lá atrás, quando a mãe ainda respirava, mas a mãe morreu no parto de um irmão que também não sobreviveu. E desde então ele era só menino, ou moleque, ou pestinha. Dependia do humor de quem gritava. Na fazenda, ninguém se dava ao trabalho de chamar criança pelo nome. Pra quê? Criança ali não era gente. Era braço para carregar, era perna para correr, era boca para calar. Nome era luxo de quem tinha futuro. E ali, futuro era coisa que ninguém conhecia. A fazenda São Sebastião ficava nos confins do sertão da Bahia, numa região onde a seca era mais constante que a chuva, e a palavra do coronel era mais pesada que a lei da república. O coronel Inácio era dono de tudo que os olhos alcançavam: terra, gado, água, gente, principalmente gente. Oficialmente, a escravidão tinha acabado fazia tempo, mas no sertão, longe dos olhos do governo, longe das conversas de cidade grande, a escravidão continuava firme, só mudou de nome. Agora chamavam de trabalho por dívida, chamavam de favor, chamavam de proteção, mas o chicote continuava o mesmo, a fome continuava a mesma, e o medo
continuava enraizado no peito de cada alma que vivia sob o jugo do coronel. O menino devia ter uns 10 anos, talvez 12. Ninguém sabia ao certo. Ele era miúdo, magro, feito vara seca, com os ossos quase furando a pele. Os olhos eram grandes demais para o rosto, sempre atentos, sempre assustados. Mas tinha algo ali dentro, uma brasa que ainda não tinha apagado completamente. Todo dia era igual. Acordar no escuro, trabalhar até o corpo doer, comer o resto que jogavam para os cachorros, dormir no chão da tulha com outros meninos e velhos que também não tinham para onde ir, e recomeçar tudo no dia seguinte. O coronel Inácio não era só cruel, ele era meticuloso na crueldade. Parecia que estudava cada forma de quebrar o espírito de uma pessoa. Não bastava bater, ele humilhava. Não bastava tirar a comida. Ele fazia questão de comer na frente de quem tinha fome. Não bastava explorar o trabalho. Ele destruía qualquer resquício de dignidade que sobrasse. Tinha um dia que o menino nunca esqueceu. Foi quando um velho chamado Antônio, que já tinha passado dos 60, caiu de exaustão no meio da roça. O sol estava implacável, o tipo de calor que derrete até a sombra. O velho simplesmente desabou. O coronel estava supervisionando o trabalho naquele dia, montado no cavalo dele, um baio grande e bem tratado. Viu o velho cair e não desceu do cavalo, só ficou olhando, com aquele sorriso de canto de boca que ele tinha quando sentia prazer no sofrimento alheio. Os outros trabalhadores pararam, olhando para ver se podiam ajudar o velho, mas o coronel gritou: "Quem parar de trabalhar vai pro tronco. Esse velho aí tá fazendo corpo mole. Deixa ele se virar." O menino olhou para o velho Antônio, deitado na terra quente, a boca aberta tentando puxar ar. E depois olhou para o coronel, montado no cavalo, aquele sorriso maldito no rosto. Foi nesse momento que algo se mexeu dentro do peito do menino. Não era só medo, era ódio. Um ódio miúdo, ainda sem forma, mas que estava começando a crescer feito erva daninha. O velho Antônio morreu ali mesmo, debaixo do sol, e ninguém pôde fazer nada. Mas a crueldade do coronel não parava na roça. Dentro da casa grande, ele era pior ainda. Tinha uma obsessão doentia por controle, por poder, por ver o medo nos olhos de quem dependia dele. O menino era chamado para dentro da casa às vezes, para servir à mesa, para buscar água, para fazer o que o coronel mandasse. E nesses momentos, ele via de perto o monstro que aquele homem era. O coronel tinha uma esposa, Dona Carmelita, uma mulher apagada, que vivia calada, com os olhos sempre baixos. Diziam que ela também apanhava, que também era prisioneira, só que numa jaula de ouro. Ela olhava para o menino às vezes com uma pena que não conseguia disfarçar, mas nunca disse nada, nunca fez nada. Tinha também o filho do coronel, um rapaz de uns 20 anos chamado Juvenal. Esse era a versão jovem do pai, arrogante, violento, acostumado a ter tudo o que queria. Tratava os trabalhadores como se fossem bichos e parecia sentir prazer nisso. Num dia de inverno, quando a chuva finalmente tinha dado as caras e enchido os açudes, o coronel resolveu fazer uma festa. Chamou os fazendeiros da redondeza, matou 3 bois, encheu a mesa de comida e bebida. Enquanto isso, lá fora, os trabalhadores recebiam um punhado de farinha e um naco de carne seca para dividir entre todos. O menino foi escalado para servir na festa. Ficou horas em pé, segurando bandejas pesadas, ouvindo as gargalhadas dos homens ricos, o cheiro da comida boa enchendo o ar. A barriga dele roncava de fome, mas ele não podia encostar num grão de arroz sequer. No meio da festa, o coronel chamou o menino. "Vem cá, pestinha." O menino se aproximou, a cabeça baixa. "Tá com fome?" O menino não respondeu. Sabia que era armadilha. O coronel pegou um pedaço grande de carne assada, suculenta, pingando gordura. Aproximou do rosto do menino. "Abre a boca." O menino abriu, o coração batendo rápido. Talvez, só talvez, o coronel tivesse um momento de humanidade. Mas em vez de colocar a carne na boca do menino, o coronel jogou no chão, na frente dos convidados. "Agora pega com a boca, feito cachorro." Os convidados explodiram em gargalhadas. O menino ficou parado, o rosto queimando de vergonha. "Eu disse para pegar." O chicote estalou no ar, um aviso. O menino se ajoelhou.
e pegou a carne do chão com a boca, enquanto os homens riam, batiam palmas, faziam piada. O coronel ria mais alto que todos. Naquela noite, quando o menino voltou para Tulha, ele não conseguiu dormir. A raiva queimava dentro dele como brasa viva. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos pequenas, fracas, cheias de calos e cicatrizes, mas eram mãos. E um dia ele jurou para si mesmo, essas mãos iam fazer alguma coisa. A notícia chegou na fazenda São Sebastião, numa tarde de agosto, trazida por um vaqueiro que vinha da feira de Queimadas. O homem entrou no armazém com os olhos arregalados, o suor escorrendo mais do que o normal, e soltou a informação como quem joga uma pedra num formigueiro. Lampião tá na região. O silêncio caiu pesado. Até as moscas pareceram parar de zumbir. Lampião. O nome sozinho já carregava o peso de uma sentença. Para alguns, era esperança. Para outros, era o fim dos tempos. O coronel Inácio ouviu a notícia e sua primeira reação foi de desprezo. Ele cuspiu no chão e resmungou. Esse cachorro não tem coragem de meter os pés aqui. Sabe que eu tenho jagunço de sobra e rifle importado. Se vier, vai é virar peneira. Mas por baixo da arrogância, tinha medo. Todo coronel tinha medo de Lampião, porque Lampião não seguia as regras. Não respeitava nome, não respeitava dinheiro, não respeitava poder. Lampião só respeitava uma coisa, a palavra dele mesmo. Os dias que se seguiram foram tensos. O coronel dobrou a guarda, colocou capangas armados nos pontos estratégicos da fazenda, mandou trancar os portões da Casa Grande mais cedo. Mas o medo é que nem fumaça. Não adianta trancar porta. Ele entra do mesmo jeito. E o menino? O menino ouvia tudo calado. Ouvia os trabalhadores cochichando nos cantos. Ouvia os mais velhos contando histórias sobre o rei do cangaço. Histórias de vingança. Histórias de justiça feita com as próprias mãos. Histórias de gente que pediu ajuda a Lampião e teve sua súplica atendida. Pela primeira vez na vida, o menino sentiu algo diferente da raiva. Sentiu esperança. Uma esperança perigosa, mas esperança mesmo assim. 3 noites depois, o menino tomou a decisão mais arriscada da sua vida curta. Ele ia procurar Lampião. Sabia que era loucura. Uma criança, sozinha, no meio da caatinga, procurando um bando de cangaceiros que podiam muito bem matá-lo antes mesmo de ouvir o que ele tinha a dizer. Mas a dor era maior que o medo. A humilhação era mais pesada que o risco de morte. Ele esperou todo mundo dormir. A lua estava minguante. Quase não iluminava nada. Perfeito. Pegou um farnel velho com um resto de rapadura e farinha, encheu um cantil com água do açude e saiu pela porteira dos fundos que ele sabia que ficava mal trancada. O sertão à noite é um lugar de respeito. O silêncio não é vazio. É cheio de sons que a gente não identifica. Cada barulho parece maior. Cada sombra parece viva. O menino andou horas, os pés descalços sangrando nas pedras, o coração disparado. Ele não sabia exatamente onde encontrar Lampião, mas sabia que o bando costumava acampar perto de grotas, lugares com água e esconderijo. Então, foi seguindo o instinto, seguindo os rastros que os mais velhos ensinavam a reconhecer. Amanheceu quando ele chegou numa área de mata mais fechada, perto de um riacho que ainda tinha água correndo. E foi ali que ele viu homens armados, sentados em volta de uma fogueira apagada. Os chapéus de couro, os rifles, os punhais na cintura, cangaceiros. O menino parou. O corpo inteiro tremia, mas já tinha chegado longe demais para voltar. Ele deu mais um passo, e antes que pudesse dar o segundo, sentiu o cano frio de um rifle encostado na nuca. "Pra onde tu pensa que vai, pirralho?" A voz era grave, ameaçadora. O menino engoliu seco. Eu preciso falar com Lampião." Uma risada. Não era de deboche, era de surpresa. Olha só, um menino querendo falar com o capitão. E que assunto importante um fedelho desses tem com o rei do sertão? O menino respirou fundo. A voz saiu trêmula, mas firme. "Eu quero justiça." O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais de ameaça, era de curiosidade.
O cangaceiro que segurava o rifle fez um sinal e outros 2 apareceram das moitas. Cercaram o menino. Ele não era ameaça nenhuma, mas eles tinham que ter certeza. Justiça, é? E quem te fez mal, menino? O coronel Inácio Ferreira Basto. Ah, esse nome. Esse nome todos conheciam. Um dos piores da região. Cruel, ganancioso, covarde. O tipo de homem que Lampião adorava derrubar. Um dos cangaceiros, um homem de uns 40 anos, com uma cicatriz que cortava o rosto de cima a baixo, olhou para o menino com mais atenção. E o que tu quer que a gente faça com esse coronel? O menino olhou direto nos olhos do homem. E pela primeira vez na vida, sua voz não tremeu. Eu quero que ele morra. A sinceridade da resposta pegou os cangaceiros de surpresa. Não era choro, não era desespero, era certeza. A certeza de quem já tinha decidido que não voltava atrás. O cangaceiro da cicatriz sorriu de canto, não de deboche, mas de reconhecimento. Ele já tinha visto aquele olhar antes. Era o olhar de quem não tinha mais nada a perder. Vem, o capitão vai querer te ouvir. Eles levaram o menino para o acampamento. Era uma clareira escondida entre as pedras, com uns 10 homens. Algumas mulheres também, todas armadas. Tinha armas espalhadas, mochilas de couro, chapéus pendurados nos galhos. E no centro, sentado numa pedra, limpando um rifle com um pano, estava ele, Lampião. O menino tinha ouvido tantas histórias que quase esperava ver um gigante, um monstro. Mas o homem à sua frente era de estatura mediana, magro, mas forte. O rosto era marcado, os olhos pequenos e penetrantes por trás dos óculos redondos. Tinha um bigode bem cuidado e um ar de quem não precisava gritar para impor respeito. Quando Lampião levantou os olhos e olhou para o menino, o mundo inteiro pareceu parar. Então esse é o menino que quer justiça. A voz de Lampião era calma, quase suave, mas tinha um peso nela que fazia a espinha gelar. O menino fez que sim com a cabeça, sem conseguir falar. Lampião terminou de limpar o rifle, colocou de lado e se levantou. Caminhou até o menino com passos lentos. Parou na frente dele e abaixou, ficando na altura dos olhos do garoto. Me diz uma coisa, menino. Tu sabe o que é justiça? O menino pensou. Pensou em todas as vezes que apanhou sem motivo. Pensou no velho Antônio morrendo na roça. Pensou na carne jogada no chão. Pensou na risada do coronel. Justiça é quando quem fez o mal paga pelo que fez. Lampião sorriu. Não era um sorriso alegre. Era um sorriso de quem reconhece a verdade quando a ouve. E tu acha que eu sou justiceiro, é? O povo diz que o senhor não deixa injustiça passar. O povo diz muita coisa, menino. Uns dizem que eu sou herói, outros dizem que eu sou demônio. E tu, o que tu acha? O menino olhou firme. Eu acho que o senhor é a única chance que eu tenho. O silêncio voltou a cair sobre o acampamento. Todos os cangaceiros estavam prestando atenção agora. Até Maria Bonita, que estava sentada mais afastada, remendando uma roupa, tinha parado para ouvir. Lampião ficou olhando para o menino por um tempo que pareceu eterno. Estava avaliando, não a coragem, isso já tinha ficado claro. Estava avaliando a raiva, porque raiva sem coragem não vale nada. Mas coragem sem raiva também não resolve. Me conta o que esse coronel fez contigo. E o menino contou. Contou tudo. A morte da mãe, os castigos, a fome, a humilhação da festa, o velho Antônio. Cada palavra saía carregada de dor, mas também de fúria contida. Lampião ouvia em silêncio, os olhos fixos no menino. Quando o relato terminou, ele se levantou e deu alguns passos, as mãos cruzadas nas costas. Ficou assim por um tempo, pensando. Finalmente virou de volta para o menino. Eu vou te dizer uma coisa, garoto. Eu não sou pai nem salvador de ninguém. Eu não saio por aí resolvendo o problema dos outros por bondade. Eu faço o que faço porque o sertão precisa saber que existe alguém que não abaixa a cabeça. O menino continuou em silêncio, esperando. Mas o teu caso mexeu comigo, porque eu também já fui menino, também já passei fome, também já senti o gosto da injustiça na boca. Lampião se aproximou de novo, e dessa vez sua voz baixou. Ficou mais séria, mais perigosa. Agora escuta bem o que eu vou te falar. Se eu for na fazenda desse coronel e acabar com ele, tu vai se sentir aliviado por uns dias, mas logo a raiva volta, porque a raiva não era só dele.
era tua também. E se tu não resolver isso com as tuas próprias mãos, tu vai carregar isso pro resto da vida. O menino arregalou os olhos. Não estava entendendo direito onde Lampião queria chegar. Eu vou te fazer uma proposta, menino, e tu tem até o sol nascer para decidir. Lampião fez uma pausa, os olhos fixos nos olhos do garoto. Tu quer justiça? Então tu mesmo vai fazer. Eu te dou arma, te dou orientação, te dou proteção. Mas quem vai botar fim nesse coronel é tu, com as tuas próprias mãos. O mundo girou na cabeça do menino. Ele tinha vindo buscar ajuda, e agora Lampião estava pedindo que ele mesmo fizesse o impensável. Se tu fizer isso, se tu provar que a tua raiva é maior que o teu medo, eu te aceito no meu bando. Tu vira cangaceiro. Ganha nome, ganha respeito, ganha proteção, mas se tu não fizer, tu volta para a fazenda e eu não quero nunca mais te ver pela frente, porque eu não tenho espaço aqui para quem tem só coragem de pedir, mas não tem coragem de fazer. O teste tinha sido lançado. Não era um teste de força, não era um teste de habilidade, era um teste de caráter, de decisão, de até onde o menino estava disposto a ir. Lampião voltou para a pedra onde estava sentado, pegou o rifle de novo e continuou limpando, como se a conversa tivesse acabado. Pensa bem, menino, porque depois que tu cruzar essa linha, não tem volta. Tu vai ter sangue nas mãos pro resto da vida. E isso muda um homem ou uma criança. E o menino ficou parado ali, no meio do acampamento, com todos os olhares sobre ele. O sol estava começando a esquentar. A decisão tinha que ser tomada. E dentro do peito daquele garoto miúdo, a brasa da raiva começou a virar chama. O menino não dormiu. Como poderia? A proposta de Lampião ecoava na cabeça dele feito sino de igreja, aquele tipo de som que não para, que fica reverberando até deixar a gente tonta. Ele passou o dia inteiro no acampamento, sentado num canto, olhando para o nada. Os cangaceiros não o incomodaram. Sabiam que aquele era um momento que ninguém podia interferir. Era entre o menino e a própria consciência dele. Maria Bonita se aproximou uma vez, com um prato de comida, feijão com carne seca e farinha. Comida de verdade, não resto. Ela colocou o prato na frente do menino e disse com aquela voz firme, mas não dura: come. Decisão com barriga vazia sempre sai errada. O menino comeu. E enquanto comia, observava o bando. Via como eles se tratavam com respeito. Como dividiam as coisas. Como riam, mesmo com a vida dura que levavam. Havia uma liberdade ali que ele nunca tinha visto antes. Uma liberdade de quem não se curvava para ninguém. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja e vermelho, Lampião chamou o menino. E então? Decidiu? O menino se levantou. Os joelhos tremiam, mas ele conseguiu ficar de pé. Olhou direto para Lampião e disse, com a voz ainda fina, mas firme: eu faço. Lampião não sorriu, não fez festa. Apenas acenou com a cabeça como quem confirma algo que já esperava. Então vem, vamos te preparar. O que se seguiu foi uma aula que o menino nunca esqueceria. Lampião não tratou aquilo como brincadeira. Tratou como missão, como algo sagrado. Primeiro, chamou Corisco, o diabo loiro, um dos mais temidos do bando, conhecido pela fúria e pela pontaria certeira. Corisco olhou para o menino de cima a baixo, avaliando. Pequeno demais para rifle. Mas não é tamanho que mata, é intenção. Corisco pegou um punhal da cintura. Não era grande, mas era afiado que nem navalha. A lâmina brilhava à luz do fim de tarde. Esse aqui vai ser teu amigo hoje à noite. Punhal não erra, menino. Desde que tu chegue perto o suficiente. Ele mostrou como segurar, como dar o golpe. Onde mirar para ter certeza que o homem não ia ter chance de gritar, de reagir, de chamar ajuda. O pescoço é bom, mas tem que ser com força. Um golpe só, sem dó. O menino segurou o punhal. Era pesado na mão dele. Ou talvez fosse o peso do que aquilo representava. Lampião se aproximou e ajoelhou na frente do menino, olhando direto nos olhos dele. Escuta bem o que eu vou te falar agora, porque isso aqui é a diferença entre tu voltar vivo ou não. Quando tu entrar naquela casa, tu não é mais menino. Tu é justiça. Tu não vai lá para conversar, para pedir explicação, para ouvir desculpa. Tu vai lá para terminar o que tem que ser terminado.
Lampião colocou a mão no ombro do garoto. E outra coisa, depois que tu fizer isso, uma parte de ti vai morrer. A parte que ainda tinha inocência, que ainda acreditava que o mundo podia ser diferente. Essa parte vai embora e nunca mais volta. Tu vai carregar isso pro resto da vida. Então eu te pergunto de novo, pela última vez, tu tem certeza? O menino pensou na mãe que ele mal lembrava. Pensou no velho Antônio. Pensou em todas as crianças que ainda estavam na fazenda, passando o que ele passou. Pensou na risada do coronel. Tenho. Lampião assentiu e se levantou. Então que Deus te acompanhe, porque de agora em diante só Ele pode te julgar. A noite caiu como uma mortalha sobre o sertão. Não tinha lua. O céu estava coberto de nuvens pesadas que ameaçavam chuva, mas não soltavam nenhuma gota. Perfeito para quem precisava se mover nas sombras. Lampião, Corisco e mais 3 cangaceiros acompanharam o menino até a divisa da fazenda São Sebastião. Não iam entrar com ele, aquilo era dele, mas iam ficar por perto caso algo saísse errado. Se der ruim, tu corre pro mato e assobia 3 vezes. A gente vai te buscar, disse Corisco, entregando o punhal pro menino. O menino pegou a arma e enfiou na cintura por baixo da camisa rasgada. O metal gelado contra a pele era um lembrete constante do que estava prestes a fazer. Lampião se abaixou uma última vez. Tu sabe onde o coronel dorme? Sei, no quarto do 2º andar. No canto da casa. E tu sabe como entrar sem ser visto? Sei. Tem uma janela da cozinha que não tranca direito. Eu sempre entrava por ali quando ia roubar farinha. Lampião sorriu de leve. O menino já era mais esperto do que parecia. Então vai. E lembra, sem pressa. A pressa mata mais que bala. O menino começou a caminhar. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. O coração batia tão forte que ele tinha certeza que todo mundo ia ouvir. Mas continuou, um pé na frente do outro. A fazenda estava quieta. Os jagunços que faziam a ronda estavam do outro lado, perto do curral. O coronel se sentia seguro dentro da casa grande. Afinal, quem seria louco de tentar algo contra ele? O menino chegou na janela da cozinha. Empurrou devagar. O rangido pareceu um grito no silêncio da noite, mas ninguém apareceu. Ele entrou, os pés descalços não fazendo barulho nenhum no chão de terra batida. A casa estava escura, só uma lamparina acesa no corredor do andar de cima, lançando sombras nas paredes. O menino começou a subir a escada. Cada degrau era uma eternidade, cada rangido da madeira era uma condenação. Quando chegou no corredor, parou, respirou fundo. O punhal na mão suava, ou era a mão dele que suava, não sabia mais. 3 portas. A do meio era a do coronel. Ele sabia porque já tinha passado por ali dezenas de vezes, carregando água, carregando roupa, carregando a humilhação. Colocou a mão na maçaneta. Girou devagar. A porta abriu sem fazer barulho. O quarto estava mergulhado na escuridão, mas a luz fraca do corredor era suficiente para mostrar a cama grande, e nela a figura do coronel Inácio, dormindo. O homem roncava, um ronco alto, irritante, o ronco de quem não tem preocupação nenhuma no mundo, o ronco de quem acha que é intocável. O menino entrou no quarto, fechou a porta atrás de si, devagar. Agora estava completamente no escuro. Só conseguia ver o vulto do coronel na cama. Foi se aproximando. Cada passo era calculado, testando o chão antes de colocar o peso. O punhal na mão direita, apertado com tanta força que os dedos doíam. Chegou do lado da cama. Estava tão perto que conseguia sentir o cheiro do coronel. Cheiro de bebida, de suor, de poder podre. E então, numa fração de segundo, o mundo inteiro parou. O menino levantou o punhal. Todas as memórias vieram de uma vez. O chicote, a fome, a humilhação, o velho Antônio caído no chão, a mãe que ele nunca conheceu direito. Tudo se condensou naquele momento, naquele gesto, e ele atacou. O punhal desceu rápido, certeiro, entrando no pescoço do coronel, exatamente onde Corisco tinha ensinado. O homem acordou num susto, os olhos arregalados, a boca aberta para gritar, mas o grito não saiu. Só um gorgolejo, um som molhado e horrível. As mãos do coronel foram para o pescoço, tentando segurar o sangue que jorrava entre os dedos.
Ele olhou para o menino e, mesmo no escuro, mesmo morrendo, ele reconheceu quem era. Os olhos do coronel tinham agora o que o menino sempre quis ver. Medo, medo puro, absoluto, do tipo que ele próprio tinha causado em tantos outros. O menino não disse nada, não tinha o que dizer, apenas ficou ali, segurando o punhal, vendo o homem que tinha destruído sua vida se debater na cama, o sangue encharcando os lençóis brancos. Demorou menos de 1 minuto, mas pareceu uma vida inteira. Quando o coronel Inácio Ferreira Basto finalmente parou de se mexer, o silêncio voltou. Um silêncio diferente, pesado, definitivo. O menino olhou para as próprias mãos. Estavam cobertas de sangue. Sangue quente, ainda vivo há pouco. Ele esperava sentir horror, esperava sentir arrependimento, mas não sentiu. Sentiu alívio. Sentiu que um peso enorme tinha sido tirado de cima do peito. Sentiu que, pela primeira vez na vida, ele tinha feito alguma coisa. Tinha decidido, tinha agido. Havia mudado o destino dele com as próprias mãos. Saiu do quarto do mesmo jeito que entrou, silencioso, fantasmagórico. Desceu a escada, atravessou a cozinha, saiu pela janela e começou a correr. Não correu de medo, correu porque agora tinha um lugar para ir. Correu porque não era mais escravo. Correu porque tinha provado, para si mesmo e para o mundo, que ninguém ia passar por cima dele nunca mais. Quando chegou no lugar combinado, Lampião e os outros estavam esperando. Viram o menino chegar, o punhal ainda na mão, as roupas manchadas de sangue. Ninguém perguntou nada, não precisava. A resposta estava estampada no rosto do garoto. Corisco se aproximou, pegou o punhal da mão do menino e limpou a lâmina na própria calça. Bem-vindo ao cangaço, cabra. E antes que o público pense que a história acaba aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Se você está acompanhando até agora, se esse caos está mexendo com você, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar com quem precisa conhecer a verdade do sertão e de se inscrever no canal, porque ainda falta a parte mais importante dessa história, o que aconteceu depois, como o menino se tornou lenda, como o sertão reagiu e qual foi o preço que ele pagou por essa justiça. Então fica aí, que a gente ainda não terminou. O amanhecer chegou diferente naquele dia. O sol nasceu vermelho, sangrento, como se o próprio céu soubesse do que tinha acontecido na noite anterior. E quando os primeiros raios de luz tocaram a fazenda São Sebastião, o grito ecoou. Foi Dona Carmelita quem encontrou o marido. O urro dela rasgou o silêncio da manhã como uma faca. Os empregados vieram correndo, os jagunços acordaram assustados, e quando entraram no quarto, a cena era de causar pesadelo. O coronel Inácio Ferreira Basto, o homem que se achava dono de tudo e de todos, estava estirado na cama, afogado no próprio sangue, os olhos ainda abertos, vidrados no terror, a mão no pescoço, como se ainda tentasse segurar a vida que tinha escapado entre os dedos. Mas o que mais impressionou todos ali foi a limpeza do golpe, um corte só. Preciso, mortal. Não tinha sido briga, não tinha sido tiroteio, tinha sido execução, e ninguém tinha ouvido nada. O pânico tomou conta da fazenda. Juvenal, o filho do coronel, entrou no quarto berrando, xingando, prometendo vingança, mas no fundo seus olhos mostravam o que ele realmente sentia: medo puro. Se alguém tinha conseguido entrar na casa grande, passar pelos jagunços, matar o coronel na própria cama e sair sem deixar rastro, então ninguém ali estava seguro. Os jagunços começaram a vasculhar tudo, procuraram pistas, pegadas, qualquer coisa que indicasse quem tinha feito aquilo, mas não encontraram nada. O assassino tinha sido um fantasma, ou quase. Foi o velho Sebastião, um dos trabalhadores mais antigos da fazenda, quem notou. O menino tinha sumido. Aquele pestinha que vivia apanhando, que dormia na tulha com os outros desgraçados, não estava em lugar nenhum. Quando Juvenal soube, a ficha caiu. Não era possível. Não podia ser. Um moleque franzino, magro feito vara seca, tinha matado o pai dele, mas quanto mais ele pensava, mais fazia sentido. Quem mais conhecia a casa? Quem mais tinha motivo? Quem mais tinha raiva acumulada o suficiente para fazer uma coisa dessas? Foi aquele menino maldito,
Juvenal gritou, soltando espuma pela boca. Arrem ele, eu quero ele vivo. Vou fazer ele pagar de um jeito que ele vai implorar para morrer. Mas era tarde demais. O menino já estava longe e não estava sozinho. Enquanto a fazenda fervia em desespero e raiva, o menino cavalgava pela primeira vez na vida. Lampião tinha dado a ele um cavalo pequeno, mais calmo, apropriado para o tamanho dele. O bando se movia rápido pela caatinga, conhecendo cada trilha, cada atalho, cada esconderijo. O menino ia em silêncio. Não falava nada, apenas seguia, os olhos fixos no horizonte, a mente ainda processando o que tinha feito. Não era arrependimento o que ele sentia, era estranheza, como se ele tivesse deixado de ser uma pessoa e virado outra, como se o menino que acordou ontem tivesse morrido junto com o coronel, e agora só existisse esse novo, esse que tinha sangue nas mãos e vazio no peito. Quando pararam para descansar numa grota escondida, já era meio-dia. O sol castigava, mas ali tinha sombra e água fresca. Os cangaceiros desmontaram, cuidaram dos cavalos e alguns se deitaram para dormir um pouco. Lampião chamou o menino. Vem cá. Eles se afastaram um pouco do grupo. Lampião se sentou numa pedra e fez sinal para o menino sentar também. Como tu tá? O menino demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, cansada. Não sei. Lampião assentiu, como se entendesse perfeitamente. É normal, tu acabou de cruzar uma linha que a maioria das pessoas nunca cruza na vida. Tirou a vida de outro ser humano. Isso muda a gente. O menino olhou para as próprias mãos. Ele tinha lavado o sangue num riacho, mas ainda sentia como se estivesse lá, grudado na pele. O senhor se lembra da primeira vez? Lampião ficou em silêncio por um momento, os olhos perdidos na distância, como se estivesse revivendo uma memória antiga. Lembro. Eu tinha 15 anos. Foi o homem que matou meu pai. Esperei ele numa estrada, dei um tiro na nuca. Ele nem viu de onde veio. Lampião olhou para o menino. Eu achei que ia me sentir bem, que ia sentir que tinha feito justiça. Mas sabe o que eu senti? Nada. Um vazio enorme. E foi aí que eu entendi. Justiça não te faz sentir bem. Justiça só faz o mundo ficar equilibrado de novo. Mas o peso esse, a gente carrega sozinho. O menino absorveu as palavras em silêncio. Mas eu não me arrependo, Lampião continuou. Porque se eu não tivesse feito, eu ia ter passado a vida inteira sendo covarde. E tem coisa pior que carregar o peso de uma morte. É carregar o peso de ter sido fraco quando precisava ser forte. Lampião colocou a mão no ombro do menino. Tu fez o que tinha que ser feito. Agora, tu precisa decidir quem tu vai ser a partir de agora. Naquela noite, o bando fez um ritual. Não era algo que faziam para qualquer um. Era reservado para quem realmente provava ser digno de andar com eles. Acenderam uma fogueira grande no meio do acampamento. Todos os cangaceiros se reuniram em volta formando um círculo. O menino foi colocado no centro. Lampião se aproximou, segurando um copo de cachaça e um punhal. Não o mesmo que o menino tinha usado, mas um novo, com cabo de chifre trabalhado. Hoje, nós recebemos um novo irmão. Ele provou que tem coragem, provou que tem raiva e provou que sabe fazer justiça. Lampião ofereceu o copo para o menino. Bebe. O menino nunca tinha bebido cachaça na vida. Pegou o copo com as duas mãos e levou à boca. O líquido queimou a garganta como fogo. Fez ele tossir, os olhos lacrimejarem. Os cangaceiros riram, mas não era deboche, era acolhimento. Essa cachaça é o batismo, Lampião disse. É o fogo que queima o menino e deixa nascer o homem. Então, Lampião pegou o punhal e fez um pequeno corte na palma da mão dele mesmo. O sangue escorreu. Ele ofereceu o punhal para o menino. Agora tu. O menino pegou o punhal e, sem hesitar, fez o mesmo corte na própria palma. A dor era nada comparada ao que ele já tinha sentido na vida. Lampião juntou a mão dele com a do menino, misturando o sangue dos dois. A partir de agora, tu é sangue do nosso sangue. Tu é cangaceiro. E cangaceiro não abandona cangaceiro. Tu vai comer quando a gente comer. Vai dormir quando a gente dormir. Vai lutar quando a gente lutar. E se precisar, vai morrer quando a gente morrer. Os outros cangaceiros bateram os pés no chão, em aprovação. Era um som grave, ritmado, como o bater de um coração coletivo.
Corisco se aproximou trazendo um chapéu de couro. Não era novo, tinha marcas de uso, mas estava bem cuidado. Esse aqui era do Zé Mineiro. Foi um cabra bom, morreu num tiroteio em Pernambuco. Ele ia querer que tu usasse. Colocou o chapéu na cabeça do menino. Ficou grande, desceu até quase cobrir os olhos. Mas era dele agora. Maria Bonita também se aproximou, trazendo um lenço vermelho. E esse aqui é para tu amarrar no pescoço. Vermelho é a cor do sangue que a gente derrama e do sangue que a gente vinga. Ela mesma amarrou o lenço no pescoço do menino, com cuidado, quase maternal. Tu vai precisar de um nome, Lampião disse, porque o menino sem nome morreu ontem. Hoje nasce alguém novo. Lampião pensou por um momento olhando para o garoto. Então sorriu. A partir de hoje, tu é Trovão, porque tu chegou no meio da noite, sem avisar, e deixou o estrago. Igual tempestade, Trovão. O menino, não, agora ele não era mais menino, testou o nome na boca. Trovão tinha peso, tinha força, tinha identidade. Pela primeira vez na vida ele tinha um nome. Os cangaceiros gritaram em comemoração, jogaram os chapéus para o alto, bateram nos ombros de Trovão. Ele era um deles agora. Era família, era irmandade. E ali, naquele círculo de fogo, rodeado de homens e mulheres que a sociedade chamava de bandidos, Trovão sentiu algo que nunca tinha sentido antes: pertencimento. Nos dias que se seguiram, Trovão começou seu verdadeiro treinamento. Lampião não ia deixar um moleque cru andar com o bando sem saber se defender. Ele precisava aprender. E aprender rápido. Corisco ensinou ele a atirar, primeiro com uma espingarda pequena, depois com rifle. Trovão tinha mão firme, descobriram, e olho bom. Em poucos dias já acertava lata a 30 metros. Zé Baiano, outro cangaceiro veterano, ensinou ele a cavalgar de verdade. Não só montar, mas cavalgar. Fazer o cavalo virar extensão do corpo, galopar no meio da caatinga, sem perder o controle, pular cercas, desviar de árvores. Maria Bonita ensinou ele a cuidar dos ferimentos. No cangaço, não tinha médico. Tinha que saber fazer curativo, costurar corte, tirar bala. Era questão de sobrevivência. E Lampião ensinava o mais importante, a pensar. Porque no sertão, quem não pensa, morre. Força sem inteligência é desperdício, Lampião dizia. Tu pode ser o melhor atirador do mundo, mas se tu entrar numa emboscada por burrice, não vai adiantar nada. Ele ensinava Trovão a ler o território, a saber onde tinha água, onde tinha comida, onde tinha perigo. Ensinava a reconhecer rastros, a saber quantos homens tinham passado por ali e quando. Ensinava a sentir o vento, a ler as nuvens, a prever a chuva, e ensinava sobre honra. A gente pode ser chamado de bandido, de assassino, de desgraçado, Lampião dizia. Mas a gente tem um código. A gente não mexe com criança, não mexe com velho que não tem culpa. Não estupra a mulher e não mata por prazer. A gente mata quando precisa, quando é justo, quando não tem outro jeito. Trovão absorvia tudo como esponja. Ele tinha fome de aprender, fome de ser útil, fome de provar que merecia estar ali. E em poucas semanas começou a ficar claro para todos. Aquele menino tinha algo especial. Não era só coragem, era frieza, era capacidade de fazer o que precisava ser feito sem hesitar. Era lealdade absoluta. Lampião via nele um reflexo do que ele mesmo tinha sido e sabia que, se Trovão sobrevivesse, ia se tornar um dos grandes. Enquanto isso, na fazenda São Sebastião, o caos tinha se instalado de vez. Sem o coronel, não tinha autoridade. Juvenal tentou assumir o comando, mas não tinha o respeito que o pai tinha. Não tinha a crueldade calculada. Só tinha a raiva cega. E isso não era suficiente para manter a ordem. Os trabalhadores começaram a fugir. Um a um, no meio da noite, pegavam o pouco que tinham e iam embora. Porque agora sabiam que era possível. Se um menino tinha conseguido matar o coronel, então não tinha nada impossível. A notícia se espalhou pela região como rastilho de pólvora. Lampião mandou um menino matar o coronel Inácio. O menino matou o coronel sozinho. Foi vingança de Lampião. As histórias variavam, cada uma mais absurda que a outra, mas todas tinham o mesmo efeito:
Medo, medo nos coronéis, medo nos poderosos. Porque se Lampião podia mandar um menino fazer isso, o que mais ele era capaz? Quem seria o próximo? E o mais importante, onde estava o menino agora? Juvenal colocou recompensa: 100.000 réis para quem trouxesse o menino vivo. Mas ninguém se atrevia, porque todo mundo sabia que quem mexesse com o menino mexia com Lampião. E mexer com Lampião era assinar a própria sentença de morte. 3 meses depois do assassinato do coronel, o bando de Lampião fez uma incursão numa vila chamada Santa Rita do Agreste. Não era para saquear, era para comprar mantimentos. Lampião pagava bem quando era bem tratado, e aquela vila tinha aprendido isso. Trovão foi junto. Já não era mais o menino esquelético que tinha chegado no acampamento. Tinha ganhado músculos, tinha crescido uns centímetros, tinha o olhar mais duro e andava com o peito estufado, o chapéu de couro na cabeça, o rifle na mão. As pessoas da vila olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e respeito. Sabiam quem ele era. A lenda já tinha chegado ali. Um velho se aproximou de Trovão enquanto ele amarrava o cavalo. Tu é o menino que matou o coronel Inácio? Trovão olhou para o velho. Não tinha maldade no olhar do homem, só curiosidade genuína. Sou, o velho sorriu, mostrando os poucos dentes que ainda tinha. Eu trabalhei naquela fazenda por 20 anos. Apanhei mais vezes do que consigo contar. Quando eu soube que ele tinha morrido, eu chorei. Mas não de tristeza, de alívio. O velho colocou a mão trêmula no ombro de Trovão. Tu fez o que muitos queriam fazer, mas não tinham coragem. Tu é um herói, menino. Trovão não respondeu. Não sabia se era herói. Não sabia se era vilão. Só sabia que tinha feito o que precisava ser feito e que agora, pela primeira vez na vida, tinha um lugar no mundo. 2 anos se passaram desde aquela noite. 2 anos que pareciam uma vida inteira. Trovão não era mais menino. Tinha uns 14, 15 anos, mas o sertão envelhece a gente rápido. Envelhece por fora e por dentro. Os olhos dele tinham visto coisas que a maioria das pessoas não vê numa vida inteira. Tiroteios, emboscadas, mortes. Mas também tinha visto lealdade, irmandade, justiça sendo feita quando a lei falhava. Ele tinha se tornado um dos cangaceiros mais respeitados do bando de Lampião. Não pelos anos, porque era o mais novo, mas pela frieza, pela pontaria, pela capacidade de executar ordens sem questionar quando era necessário, mas também de pensar por conta própria quando a situação pedia. Lampião tinha orgulho dele. Não falava isso abertamente porque não era o jeito dele, mas todos sabiam. Trovão era como o filho que Lampião nunca teve. O herdeiro da fúria controlada, da justiça implacável. E a história dele, a história tinha ganhado vida própria. No sertão, a tradição oral é mais forte que qualquer livro. As histórias passam de boca em boca, de geração em geração, ganhando contornos novos a cada vez que são contadas. E a história de Trovão tinha virado lenda. Diziam que ele tinha 10 anos quando matou o coronel. Outros diziam que tinha 8. Tinha quem jurasse que ele tinha entrado na Casa Grande invisível, protegido por uma reza forte que uma benzedeira tinha feito. Tinha quem dissesse que o punhal dele era abençoado por Padre Cícero e nunca errava o alvo. A verdade era menos mágica, mas não menos impressionante. Era a história de uma criança que tinha sido quebrada tantas vezes que, quando finalmente teve a chance, preferiu quebrar de volta. Era a história de alguém que decidiu que não ia mais ser vítima. E essa história ressoava no coração do povo. Porque quem nunca sentiu vontade de revidar? Quem nunca sonhou em fazer o poderoso pagar pelos abusos? Quem nunca quis que a justiça fosse rápida, definitiva, sem burocracias e sem desculpas? Trovão era a personificação desse desejo e, por isso, virou símbolo. Numa tarde de setembro, o bando estava acampado perto de uma fazenda amiga, onde podiam descansar sem medo de emboscada. Lampião tinha negócios com o dono, um homem chamado Seu Raimundo, que respeitava os cangaceiros e era respeitado por eles. Foi durante o jantar que Seu Raimundo contou a novidade. Juvenal Basto morreu. O silêncio caiu sobre a mesa. Trovão parou de comer, o garfo no ar. Como? Lampião perguntou. Bebida.
Dizem que ele passou os últimos 2 anos se afundando na cachaça, tentando esquecer o que aconteceu com o pai. Na semana passada, caiu do cavalo bêbado e bateu a cabeça numa pedra. Morreu na hora. Seu Raimundo olhou para Trovão. A fazenda São Sebastião está abandonada agora. Os trabalhadores fugiram todos. A casa grande está caindo aos pedaços. Virou terra de ninguém. Trovão não disse nada. Apenas voltou a comer, como se a notícia não o afetasse. Mas por dentro algo se mexeu. Não era satisfação, não era tristeza, era fechamento, como se um capítulo tivesse finalmente terminado. Mais tarde, quando todos já tinham ido dormir, Trovão ficou acordado, olhando para as estrelas. Lampião se aproximou e sentou do lado dele. "Tá pensando no quê?" Trovão demorou para responder. "No que eu seria se não tivesse encontrado o senhor naquele dia." Lampião acendeu um cigarro, a brasa iluminando o rosto dele no escuro. Provavelmente estaria morto. Ou pior, estaria vivo, mas sem alma, igual tantos outros que vivem de joelhos. "O senhor acha que eu fiz a coisa certa?" Lampião soltou a fumaça devagar. Certo e errado são palavras que o povo usa para não ter que pensar. No sertão, só existe o que é necessário e o que não é. E o que tu fez era necessário. Não por justiça divina, não por moral, mas porque se tu não tivesse feito, ia ter virado mais um escravo esperando a morte chegar. Lampião olhou para o céu também. Tu sabe qual é a diferença entre a gente e os poderosos? Eles acham que podem fazer o que quiser, porque tem dinheiro, terra, nome. A gente sabe que não pode fazer o que quiser, mas a gente pode fazer o que precisa ser feito. E isso, meu filho, isso ninguém tira da gente. Trovão absorveu as palavras em silêncio. Depois de um tempo, perguntou: "E quando isso tudo acabar? Quando a volante pegar a gente? Quando a bala certeira chegar? Valeu a pena?" Lampião sorriu. Aquele sorriso triste de quem sabe o fim, mas continua andando mesmo assim. Todo cangaceiro sabe que não vai morrer velho na rede. A gente sabe que um dia a sorte acaba, mas até lá a gente vive livre. A gente vive com a cabeça erguida. E a gente vive fazendo os poderosos dormirem com um olho aberto, sabendo que existe alguém que não se curva. Ele apagou o cigarro na terra. "Então sim, Trovão, vale a pena, porque a gente pode morrer, mas a gente não morre de joelhos." Os anos se passaram. Lampião continuou sua saga pelo sertão, ora herói, ora vilão, dependendo de quem contava a história. O bando cresceu, encolheu, mudou. Alguns morreram, outros desertaram, mas Trovão permaneceu. Ele se tornou lendário. Diziam que tinha matado 20 homens, outros diziam que eram 50. A verdade ninguém sabia, e ele nunca confirmava nem negava. Deixava o povo falar, porque a lenda era mais útil que a verdade. Em 1938, quando a volante finalmente cercou Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros em Angicos, Trovão não estava lá. Tinha sido mandado noutra missão, buscar mantimentos numa vila distante. Quando voltou e soube da notícia, sentiu como se uma parte dele tivesse morrido também. Lampião tinha sido decapitado, a cabeça exposta como troféu, humilhado mesmo na morte. E aquilo queimou dentro de Trovão como brasa viva. Ele continuou lutando, continuou o legado, por mais alguns anos, até que a era do cangaço finalmente chegou ao fim. As volantes ficaram mais organizadas, as armas mais modernas, e o sertão começou a mudar. Trovão desapareceu antes de ser pego. Alguns dizem que foi morto numa emboscada, mas o corpo nunca foi encontrado. Outros juram que ele fugiu para o Mato Grosso e viveu como fazendeiro sob outro nome. Tem até quem diga que ele virou beato, buscando perdão pelos pecados. A verdade é que ninguém sabe. E talvez seja melhor assim, porque lenda não precisa de fim confirmado. Lenda precisa de mistério. Hoje, mais de 80 anos depois, a história de Trovão ainda é contada nas rodas de conversa do sertão. Nas noites de São João, quando o povo se reúne ao redor da fogueira, sempre tem alguém que conta o caos do menino que matou o coronel. Cada vez que a história é contada, ganha novos detalhes, mas o núcleo permanece o mesmo. Um menino escravizado, um homem cruel e uma noite onde a justiça foi feita do jeito mais definitivo possível. E toda vez que alguém conta essa história,
o recado fica claro. Não importa quão pequeno você seja, não importa quão poderoso seja o seu opressor. Se você tiver coragem suficiente, se a raiva dentro de você for maior que o medo, você pode mudar seu destino. Não vai ser bonito, não vai ser fácil, e você vai carregar o peso disso para o resto da vida, mas vai ser seu, será sua escolha, sua decisão, seu ato. E no sertão, onde a palavra vale mais que papel assinado, onde a honra vale mais que dinheiro, isso significa tudo. Mas antes de terminar esse caos, eu preciso te fazer algumas perguntas. Perguntas que mexem com a gente, que fazem a gente olhar para o espelho e se questionar. Será que a justiça de hoje, essa que se arrasta em processos intermináveis, que absolve culpados por tecnicalidades, que pune o pequeno e protege o grande, será que essa justiça realmente funciona? Ou será que a gente perdeu algo importante no caminho? Não estou dizendo que devemos voltar para a lei do mais forte, não estou romantizando a violência. Mas será que não perdemos a rapidez, a definição, a clareza do que é certo e errado? Hoje, um homem pode destruir vidas e dormir tranquilo, protegido por advogados caros e influência política. Hoje, a vítima muitas vezes morre, esperando justiça que nunca vem. E a gente? A gente assiste tudo da arquibancada, impotentes, revoltados, mas sem saber o que fazer. O sertão era brutal, não vou mentir para você. A vida ali era dura, curta e sem garantias. Mas tinha algo que a gente perdeu, consequência imediata. Você fazia o mal, você pagava, rápido, definitivo. Será que a complexidade que criamos não é só uma desculpa para deixar a injustiça prosperar? E tem outra coisa. A história de Trovão nos força a encarar uma verdade desconfortável. Até onde somos capazes de ir quando somos empurrados para o limite? A gente gosta de pensar que somos civilizados, que somos diferentes, que jamais pegaríamos uma arma e faríamos justiça com as próprias mãos. Mas será mesmo? Ou será que a gente só nunca foi testado de verdade? Quantos de nós, se tivéssemos vivido o que aquele menino viveu, não teríamos feito exatamente o mesmo? Quantos de nós, se vissem um filho sendo humilhado, uma mãe sendo agredida, um pai sendo morto, não desejariam ter a coragem de fazer o que Trovão fez? E isso nos torna monstros ou nos torna humanos? A verdade é que essa história mexe com a gente porque ela toca numa ferida que ainda não cicatrizou. A ferida da injustiça, a ferida da impotência, a ferida de ver o mundo piorando e não saber como consertar. E quando ouvimos sobre um menino que decidiu que não ia mais aceitar, que pegou o destino nas próprias mãos, que fez o impossível, uma parte de nós torce por ele, mesmo sabendo que o que ele fez foi brutal, mesmo sabendo que a violência não deveria ser a resposta. Torcemos porque, no fundo, todos nós queremos acreditar que ainda é possível mudar as coisas, que ainda é possível reagir, que ainda existe esperança. E se essa história conseguiu isso, se ela fez você sentir algo, se ela fez você questionar, refletir, se indignar, então eu te peço, deixa aquele like aí embaixo. Compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer as verdadeiras histórias do sertão. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não conta historinha para passar o tempo. A gente conta os causos que nossos avós contavam, os causos que não podem ser esquecidos, os causos que nos lembram de onde viemos e de quem somos. A Fazenda São Sebastião hoje não existe mais. O que sobrou foi engolido pelo tempo e pela caatinga. As paredes da casa grande desabaram. O curral virou toca de cobra. A tulha onde o menino dormia virou pó. Mas a história permanece, viva, pulsante, real, porque tem histórias que não morrem com as pessoas. Tem histórias que ganham vida própria, que se tornam maiores que os fatos, que viram símbolo de algo maior. E a história de Trovão é uma dessas. Ela nos lembra que a opressão tem limite, que a crueldade tem preço, que mesmo o mais fraco, quando empurrado longe demais, pode se tornar a força mais perigosa do mundo. Ela nos lembra que no sertão a palavra vale mais que papel, que a honra vale mais que dinheiro, que a justiça, quando não vem pelas vias oficiais, pode vir pelos caminhos tortos da vingança,
e ela nos faz questionar. Em um mundo onde os poderosos continuam abusando, onde a justiça continua falhando, onde a impunidade continua reinando, será que ainda não precisamos de histórias assim? Será que ainda não precisamos de lembretes de que existe limite? Será que ainda não precisamos acreditar que um dia os opressores vão pagar? O sol está se pondo no sertão enquanto termino esse caos. A poeira da estrada sobe devagar, levada pelo vento quente. Os pássaros voltam para os ninhos, e algum velho em algum lugar está começando a contar a mesma história de novo para um neto que ouve de olhos arregalados. Porque no sertão as histórias não morrem, elas são imortais. São passadas adiante de geração em geração, carregando consigo não só os fatos, mas os valores, as crenças, a alma de um povo. E enquanto houver alguém para contar, enquanto houver alguém para ouvir, Trovão continuará vivo, Lampião continuará vivo, e a memória do que eles representavam, justiça, honra, coragem, continuará viva também. Dizem os mais velhos que, em certas noites de lua nova, quando o vento sopra forte na caatinga, ainda dá para ouvir o galope de cavalos ao longe. Cavalos que não deixam rastro. Cavalos que carregam homens que já não existem mais, mas que se recusam a ser esquecidos. E dizem também que, se você prestar bastante atenção, consegue ouvir uma voz jovem no meio do vento. Uma voz que não pede nada, não suplica nada. Apenas lembra que injustiça não dura para sempre. Lembra que o opressor sempre cai. Lembra que mesmo o mais fraco pode se tornar trovão. Esse foi o caos de hoje. A história de um menino sem nome que virou lenda. A história de uma vingança que virou símbolo. A história de uma noite que mudou o sertão para sempre. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Agradeço por ter a paciência de ouvir uma história longa, complexa, dura. Agradeço por manter viva a tradição de sentar e ouvir um caos até o fim. E eu te peço, não deixa essas histórias morrerem. Conta para os seus filhos, para os seus netos, mesmo que você mude alguns detalhes, mesmo que você adicione suas próprias interpretações. O importante é que a essência permaneça, a essência de que somos um povo que não se curva fácil, de que temos história, temos raiz, temos sangue que corre nas veias com memória de luta. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Porque cada compartilhamento é uma forma de manter viva a memória do nosso povo. É uma forma de dizer, eu não esqueci, eu me lembro. E eu vou fazer outros lembrarem também. E se você quer deixar um comentário aí embaixo, me diz, você faria o mesmo no lugar de Trovão? Você teria a coragem de cruzar aquela linha? Ou você acha que ele foi longe demais? Não existe resposta certa. Existe só a sua resposta. E eu quero ouvir. Até o próximo caos, meu povo. Que Deus abençoe vocês e que a memória do sertão nunca seja esquecida. O sertão não esquece. E nós também não vamos esquecer.